E aí, breakers digitais, sejam bem-vindos! Hoje nós iremos falar sobre a segunda parte, sobre a argumentação. Eu dividi em três partes. Uma parte que tem a questão do storytelling, a parte histórica e todas aquelas coisas iniciais. Depois nós iremos passar para a parte psicológica e por último nós iremos para a parte técnica. E isso tudo nós iremos falar em 4 vídeos, que foi o primeiro de introdução ontem, e hoje nós iremos falar sobre a parte histórica. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar sobre storytelling. Vocês sabem o que é storytelling? Storytelling é você saber contar uma história. Inclusive, isso é uma técnica que é usada há vários anos. Desde as épocas mais antigas, os primórdios da humanidade, tinha a técnica de saber contar uma história. Apesar de que hoje isso está praticamente quase perdido, se você vê os filmes de hoje em dia. Inclusive eu estava assistindo um filme ótimo, que o nome dele é Déjà Vu. Aí eu estava assistindo esse filme e eu percebi como os filmes de hoje perderam a essência do storytelling, ou seja, a essência de se contar uma história. E a essência do storytelling é basicamente a imersão da pessoa. Como você pode ver em vários livros, como por exemplo Fernando Pessoa, entre outros autores, eles tinham essa essência, não só a essência estilística de se contar uma história, mas eles conseguiam fazer a pessoa entrar em contato. É a questão da imersão. Isso é uma coisa importante, porque eu irei falar mais sobre storytelling no futuro. Inclusive, aqui no canal, eu vou abrir a parte de storytelling, porque é muito importante, porque vocês já perceberam que vocês conseguem entender um filme, vocês conseguem falar um filme, mas não conseguem falar uma aula que você teve. E essa questão audiovisual, ela é mais, vamos dizer assim, é melhor compreendida do que os estudos em si. Então o vídeo, ele é mais confortável, vamos dizer assim, quando a gente escuta e vê, é muito mais confortável, você usa menos neurônios e armazena mais informação visual, porque a informação visual ela consegue ser armazenada de uma forma mais fácil e custa menos energia. Então é por isso que você assiste um filme, sabe praticamente todos os detalhes e você se esqueceu da aula que você teve ontem. Por isso que eu já estou vendo essa questão do storytelling para colocar coisas que já foram ditas aqui no canal, mas em forma de storytelling, que isso vai ajudar vocês a fixar todas as coisas que eu já disse anteriormente de uma forma mais de boa. Não é à toa que os cursos hoje em dia, os cursos online, eles vêm crescendo. A questão de cursos online. E é isso, por causa dessas questões de audiovisual, que são bastante importantes. E hoje em dia estão sendo usadas para o aprendizado. Isso é importante. E nada é tão importante como uma boa história bem contada. Vamos começar pela história, tá certo? Depois nós vamos para a argumentação. Vamos começar pela história e a teoria clássica da retórica. Vamos lá. Argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar a informação, falar a razão do outro, demonstrando e provando. Etimologicamente significa vencer junto com o outro e não contra o outro. Persuadir sabe gerenciar a relação e falar a emoção do outro. Vamos lá. A primeira coisa que ele faz no livro sobre a questão de argumentar é que a argumentação não é você desarmar o outro. Que isso daí é um contraponto que ele fez contra o Clausewitz. Ele diz, o mundo, como o Clausewitz fala, é como se um cara quisesse guerrear com o outro, não sei o quê. Então, vamos lá, vamos pensar. Você consegue argumentar da forma como ele está dizendo aqui? Quando você argumenta, se você consegue pensar, não, eu vou vencer junto com a outra pessoa, você consegue pensar isso? E se essa pessoa está usando meios ardilosos de falácias, você vai conseguir ainda assim ficar calmo? Você vai conseguir não estar contra o outro? Então são essas questões. Ou seja, Clausewitz, ele está mais certo sobre a natureza do que o próprio autor, que acredita nesse negócio, o conto de fadas, que o argumento é você vencer junto com o outro e cantar Kumbaya. Você não está contra o outro quando está argumentando, está tentando vencer junto com ele. Meu Deus,
Quando eu penso nisso, eu penso, esse cara, ele tava muito de boa com a vida na hora que escreveu essa parte. Não, tem que ser assim, é tudo bonito, mas na questão é que nem o Clausewitz fala. Você pode teorizar a vida toda o Kumbaya. A partir do momento em que alguém dá um tapa na sua cara, o Kumbaya acaba. É exatamente isso. Você faz teorias pra cacete. Quando a primeira bala dispara, a teoria vai-se embora. Aí tudo vira fatores psicológicos, o emocional e principalmente os hábitos. Hábitos e emoções dominam muito mais do que a própria lógica. Isso é Clausewitz. A teoria geral do conflito humano é Clausewitz. Mas o autor, ele acredita que não existe um conflito, que você consegue resolver as coisas de uma forma de boa, que você nunca vai estar contra o outro se você pensar desse jeito. Aí é você pensar que todas as pessoas são boas. Agora, outro ponto importante aqui é sobre o convencimento. Convencimento é um gerenciamento de informações. Falar com a razão do outro. Você consegue falar com a razão do outro? Isso é outro ponto importante. Será mesmo que você consegue falar com a razão do outro ou você fala com a emoção do outro? Porque a emoção, ela tem mais força do que a razão. Se você parar um pouquinho e pensar, a emoção ela chega a ser mais forte, porque existem muito mais incentivos do que a própria razão. Se você perceber, a nossa razão para o nosso cérebro é uma desgraça. Enfim, muitas vezes a persuasão ela lida com gerenciamento de emoções. Convencimento, segundo ele, é o gerenciamento de informações e a persuasão é o gerenciamento de emoções. Aí é que vem a grande questão. Quando estamos lidando com emoções, existe sempre o perigo, como eu até botei aqui. À medida que vamos para a emoção, estamos indo para a manipulação. Esse é um ponto importante. Existe uma linha tênue entre manipulação e persuasão. E se você continua indo por essa linha tênue, você vai começar a manipular as pessoas. Por isso que tem que se ter cuidado com a gestão das emoções das outras pessoas. Tem que ter o máximo cuidado, porque é através da persuasão que você gerencia as emoções e os estados emocionais que você vai causar a outra pessoa. Você tenta prever algumas reações, que vem aquela questão, resposta manual de relacionamentos. Mais uma vez, vamos agora para o nascimento da retórica. Ela veio lá em Atenas, na época de Atenas democrática, quer dizer assim, democrática, né? 427 a.C. Então, 427 a.C. foi surgindo a retórica. E o que nós temos de mais importante para o nascimento da retórica? Primeiro, o governo era o governo de Solon. Solon, para quem estuda história do direito, sabe que ele foi um cara dos direitos civis, vamos dizer assim. Então ele foi um cara mais tranquilo do que o Draco. Draco já é aquele desgraçado que quer foder tudo com lei penal fodida. Solon não, Solon foi mais um cara mais de boa, mais aquela questão de democracia, etc. Nessa época, ela proporcionou a criação dos sofistas, como o próprio livro disse, porque lá existia mais diversidade, existia democracia e existia cara que queria ganhar dinheiro. Então, a diferença básica dos filósofos da época para os sofistas era exatamente isso. Eles precisavam ganhar a vida, precisavam ganhar dinheiro. E eles viram ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Porque dentro da democracia, quem fala melhor e consegue convencer, ganha. Quem consegue persuadir, ganha. Aí os sofistas eram caras que começaram a perceber isso e começaram a se especializar em ganhar. E foi aí que foi crescendo. Até existiram, se eu não me engano, 3 ondas de sofistas. A primeira delas era a onda mais suave, que era Gorgias, Protágoras, que eram os caras mais suavão, de boa. A segunda onda, depois de Gorgias, que eram os caras mais, vamos dizer assim, ponderado, que eles trouxeram um relativismo, tá? O homem é a medida de todas as coisas, tal, mas eles ainda eram muito de boa. A questão dos sofistas naquela época, eles eram de boa mesmo. Mas depois que começou a política querer entrar nesse negócio de sofista, tal, que veio a segunda onda, que começaram a vir os erísticos, tal, aí começou a ficar um pouco mais diferente. A segunda onda já foi um pouquinho mais diferente, que já foi esquecida aquela questão do discurso um pouco mais
baseado na... Nem seria verdade e tal, mas só que seria um relativismo mais de boa, certo? Isso foi deixando de lado e virou tipo um mercenarismo, vamos dizer assim. Então a segunda onda já não era a mesma coisa de Protágoras. Aí veio a terceira onda, que já é zoeira total mesmo, e foda-se, que é a onda dos sofistas políticos, que é a terceira onda dos sofistas, que já é foda-se mesmo, tem que mentir mesmo, é pra mentir nessa porra mesmo e foda-se, acabou-se. Então você pode ver que o relativismo, ele não é o problema são as pessoas, velho, que usam o relativismo. Esse é o grande problema, porque você pode ver, tipo, Protágoras, você lê Protágoras e você lê algum sofista da época política, sofistas políticos, você vai ver que os caras já estavam na doida nessa porra. Que se foda, agora é o Estado nessa porra ou não é? Então você vê toda essa diferença que existe nas dimensões, que eu até no meu canal de filosofia eu demonstro pra você, que não vou demonstrar aqui, porque senão vai demorar pra cacete. Então nós temos aqui todo o caldo cultural político que fez a retórica surgir, como a heurística. A heurística, ele é a base da verdade científica. Por que busca da verdade científica? Aí vamos lá atrás no que eu falei anteriormente sobre a fudelança que estava acontecendo na filosofia, que já tinha virado uma putaria. Essa é a verdade. Os pré-socráticos viraram uma putaria. E os sofistas vendo isso, eles começaram a perceber que, mano, tem que ter pelo menos um consenso, não só a gente ficar com um filósofo que diz toda a verdade e a gente tem que acreditar nele. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver na questão de consenso, com provas, argumentações e um consenso popular, um consenso na base de vários filósofos. Então essa é a ideia, a primeira ideia de verdade científica. Isso daqui já é uma evolução do cacete comparado à época, porque agora teria... Pronto, se fosse botar como se fosse hoje em dia, era um crivo de cientistas, se fosse botar nos dias atuais. Como é que funciona hoje em dia? Você precisa ter uma tese, colocar essa tese numa banca, essa banca vai analisar essa tese, se você conseguir sustentar essa tese e essa tese ser comprovada, aí nós temos uma verdade científica. Então essa é a ideia, o crivo de outras pessoas, outros especialistas, para se ter uma busca da verdade, começou nessa época aí, mas não era nem de longe o que é hoje em dia. É claro que existe a corrupção humana, que pode fazer com que essa verdade científica, ela cuide de interesses de outras pessoas, mas isso eu não vou falar por enquanto aqui. Então nós temos aqui, na heurística, a técnica do manifesto do paradoxo, que foi muito usado por Protágoras. Muitas vezes ele usou isso no discurso de Helena de Troia. Então qual era o discurso de Helena de Troia? Ele dizia que é válido Helena trair o marido porque a paixão, ela por si só, ela é válida. Basicamente o discurso dele era esse, que os dois, pelo fato de estarem verdadeiramente apaixonados, significa que a paixão é a verdade que deve prevalecer na questão da infidelidade. E foi essa a técnica que ele usou. Inclusive foi uma técnica tipo dos caras... Que porra é isso, cara? A técnica do manifesto é basicamente isso. Você quebrar a regra geral, você quebrar o senso comum. E era isso que os sofistas faziam. Eles quebravam a cultura da época com esses negócios. Isso fez um hype do cacete. Um novo senso comum é criado de uma forma de hype. E existe sempre um sistema de novidade e de proibição. Vocês não conhecem esses sistemas porque eu não falei deles. Eu falei anteriormente sobre o sistema publicitário, etc. em outros vídeos. Hoje eu vou apresentar para vocês o sistema de novidade. Tudo aquilo que é novidade parece verdade. As pessoas gostam de novidade e encaram ela como a verdade. Não é à toa que quando você ganha um PlayStation, na época do PlayStation, você vai ver os gráficos lá do Drive. Puta, mano, que gráfico realista do caralho. Não vai existir coisa mais realista do que o Drive 1, não. Não vai, porque existe um sistema de novidade. E o sistema de proibição você já conhece. Tudo aquilo que proíbe, que é proibido, parece ser mais convidativo. Então existem todos esses sistemas que estão dentro do nosso inconsciente e que acaba sendo ativado por comportamentos e incentivos. Sistema
de novidade e proibição. E essa hype um dia ela acaba, que é o que aconteceu anos depois disso daí, que vocês vão ver que vem aquele negócio da fase cristã, etc, etc, aí depois a fase cristã desce, vem a fase científica, etc, etc, etc. O mundo girando feito um cachorro atrás do próprio rabo, como eu sempre digo. E nós vamos para os fragmentos de informação comum, que é basicamente como é formado o senso comum. O senso comum ele é formado de várias informações. Essas informações se encontram e entram num estado de verdade, vamos dizer assim. É isso que é o senso comum. Como aconteceu na revolta da vacina que ele disse no livro, de 1904. O que foi que aconteceu com isso? Foi muito simples. O Ministério da Saúde queria dar uma vacina para as pessoas lá tal, e os caras não quiseram que as mulheres fossem vacinadas. Por quê? Porque isso iria mostrar as partes íntimas dela, e as partes íntimas delas era o braço. Só para você ter uma ideia, isso era um atentado ao pudor, a mulher poder mostrar o braço. Olha só para você ver que muitas coisas se repetem, mas de formas diferentes. Pontos de vista versus busca da verdade. Então aqui nós temos o verdadeiro X da questão da própria heurística, que é a questão de que a busca da verdade pode ser apenas um ponto de vista. Como até o próprio Protágoras ele dizia, o homem ele é a medida de todas as coisas, porque a verdade pode ser um simples ponto de vista. Então esse é o problema. Então agora a verdade ela precisa ser aceita e validada, e não mais dita e ser aceitável, que era a questão dos filósofos. Eles só falavam aquilo tal e era aceitável para o povo lá. Não existia um crivo para ser aceita ou validada em primeiro momento. Que depois que surgiu Sócrates, aí o bicho pegou. Quando veio Sócrates, Platão e Aristóteles, aí o circo pegou fogo. Aí é pernas pra que te quero, para todos os pré-socráticos. Aí foi uma desgraça mesmo, os caras correndo que nem louco. Hoje em dia a nova retórica ela tem a linguística, semiótica, pragmática e análise contextual. Ou seja, tudo que a gente aprende hoje sobre semiótica, pragmática, questão de letras. O curso de letras, ele fala um pouco mais sobre a questão retórica, porque envolve a linguística, a própria filosofia no final lá dos séculos, que foi para uma parte mais de linguagem e tal, vê a retórica desse jeito. Então é isso que virou a retórica no século XX, mais uma questão linguística, semiótica, pragmática, uma cadeira de letras. E nós temos o campo de argumentação também. As condições da argumentação, segundo a ele, ao autor, que não são as condições de lógica da argumentação. Então é isso que vocês precisam entender. Existem as condições de lógica da argumentação, que ele não bota, e existem as condições de um argumento. Então vamos lá. O início de uma argumentação tem que ter uma tese. Então a origem e a pertinência de uma pergunta ou uma resposta sempre tem que ter uma tese. Depois disso, uma linguagem comum, pois não há entendimento entre uma cabra e um ser humano. Ou seja, a linguagem ela tem que estar ajustada ao seu público. E por último, nós temos o contato positivo. O contato positivo é aquilo que ele chama de ouvir e ver, que não é nada mais do que ouvir, ver e viver. Ou seja, você precisa escutar o que as pessoas estão falando. Ver significa você ver, tipo, a linguagem corporal, etc, a roupa do que ela está vestindo. E viver é a experiência. Ouvir também pode ser a tonalidade, etc. Então esse é o contato positivo. Você estabelecer um contato através das sensações. E por último, a ética e responsabilidade. Aí ele fala que a pessoa tem que ser espontânea, tal. Se lembrar que criança ser como criança, tal. Mas só que a criança tem que saber que ela é inocente, né? Então ele não fala isso. Que só diz que a pessoa tem que ser criança, tal. Mas você tem que se ligar nessa questão. Criança, ela é inocente. Inocência. Aí os outros vão passar a perna, vão fazer o caralho a quatro. E a espontaneidade também pode ser um problema. Porque você vai ser... Imagina só você ser espontâneo numa pessoa que é reativa pra cacete. Você vai expor você a um risco de se fuder. Dependendo da pessoa, até risco de você morrer. Porque você quer ser espontâneo. Então... esqueça esse negócio de espontaneidade e de infantilidade que ele está dizendo no livro. Ética e responsabilidade tem a ver com isso. Você não pode quebrar o código de ética que você tem, mas você precisa exercer esse código de ética com responsável. À medida que você é espontâneo,
ao ponto de a resposta da outra pessoa ser algo que ponha você em risco, então você está sendo irresponsável. Ora bolas. Inclusive, se você agir com essa infantilidade de falar tudo o que quer, você está sendo irresponsável. Então é essa a questão. Estão vendo que usar a inteligência é difícil. Não existe nada mais difícil nesse mundo do que você usar a sua inteligência. Agora nós vamos falar sobre o porquê. Por que eu preciso aprender a argumentar, sendo que é uma argumentação mais baseada em sofista, não na lógica argumentativa. Então vamos dizer que o argumento ele é um gerenciamento de relações, de informações, de persuasão e de realidades. Vamos por partes. Então a argumentação, ela faz a gente gerenciar as relações que nós temos com as outras pessoas, sejam relações amorosas ou relações sociais, certo? Portanto, ele diz que o único caminho é esse, tal, mas eu digo para você que nem sempre é bom você ficar o tempo todo argumentando. Muitas vezes porque existem coisas mais fáceis de você fazer do que ficar argumentando. Tipo como o Schopenhauer, ele fez aquele livro lá falando daquelas coisas tal. E você vira um chato quando você quer argumentar demais sobre certo tipo de coisa. Outra coisa também que ele diz no livro, trazer a sua verdade na verdade do outro. Isso é uma questão de consenso, chegar ao consenso. E os argumentos, eles são válidos hoje? Bom, se você levar para o lado argumento sofista, eles são. Mas se você levar para o lado lógica, tal, tipo dos filósofos, eles hoje em dia estão caindo um repleto desuso, vamos dizer assim. E eu digo que isso não é bom, porque foi perdido o lugar de busca lá da verdade, aquelas coisas lá tal, para uma coisa muito mais superficial. Esse é um problema. Os argumentos vistos de uma forma lógica tal, que seguem um caminho anti-falácia, eles estão acabando, está ficando cada vez mais em desuso para se tornar um argumento mais sofista, puramente sofista, onde só você quer convencer e fazer as pessoas agirem. Então é isso que é a argumentação sofista. Convencer as pessoas e fazer elas agirem conforme o que você espera. Então essa é a ideia. Compreender e comunicar ideias e emoções seria a questão mais sofista, vamos dizer assim, sobre você. É um debate, vamos dizer assim, que o argumento vira um debate e de compreensão e comunicação. Então a argumentação aqui, ela ganha um patamar mais em você ser mais comunicativo e conseguir expor suas ideias de uma forma melhor, com um bom e velho enchimento de linguiça, que é a parte sensível e carinhosa, que eu mesmo considero uma exceção, uma enchimento de linguiça, que é você ir para a parte sensível e carinhosa da pessoa para pegar as emoções dela. Você pode ver que isso é perigoso. E ele diz que é preciso muito mais enchimento de linguiça do que informação, certo? No gerenciamento das pessoas, você precisa muito mais falar com as emoções dela do que passar informação para ela. Que até ele bota que é 20% de informação e o resto todinho de emoções. E evitar um relacionamento hierárquico e usar um relacionamento mais informal, porque as pessoas desejam muito mais validação e emoções do que a informação. Você pode ver que quando você faz alguma coisa que fala coisas e dá informações para elas, para as pessoas, elas não gostam. Elas precisam mais que você valide elas, o que elas são, a existência dela, e inclusive as emoções que ela tem no momento, como se a gente fosse uma música que interpretasse as emoções delas. Elas não querem a informação. E aqui ele fala no livro que você precisa ter um contato mais pessoal com a pessoa, mas só que eu digo para vocês, cuidado com esse negócio de querer contato, você querer que as pessoas saibam mais sobre você, porque tudo que é relação, existe um investimento ali, certo? E vocês sabem que o investimento contém riscos, sejam relações sociais ou sejam relações amorosas, você tem uma natureza de investimento onde você está incorrendo em riscos. Por isso esse negócio de deixa as pessoas conhecerem mais você, isso daí é uma furada. Esqueça esse negócio de contato a nível pessoal. E por último, a minha mente também é fonte de poder do outro. Para que eu me liberte, eu preciso primeiro libertar a minha mente. O que ele está dizendo aqui é nada mais, nada menos do que o individualismo pessoal da pessoa. E à medida em que a gente deixa a nossa mente ser a fonte de poder de outras pessoas,
a gente se esquece de si mesmo, que é a questão da ideologia, certo? E terminamos aqui a questão de gerenciamento de relações, ou seja, a argumentação ela lida com gerenciamento de relações. Agora vamos para o gerenciamento de informações. O gerenciamento de informações é a habilidade do InfoHacker, que é a biblioteca de informação lapidada. E nós conseguimos organizar o nosso pensamento melhor quando estamos no modo de argumentação. Mas o ponto mais importante aqui, dentro do gerenciamento de informações, é exatamente isso aqui. Nós olhamos a realidade até onde é permitido. Por isso que nós precisamos de outras visões, porque a nossa visão ela é sempre tubular sobre todas as coisas. E isso é algo que é a coisa mais importante do relativismo, na minha opinião, que é você conseguir saber que você só vê até onde é permitido, até onde sua capacidade chega. E você vai precisar de outra pessoa para ver outros ângulos que você não conhece, porque a sua visão é tubular sobre as coisas. Aqui nós temos também o poder da publicidade também. E o princípio da sociedade, que aqui é bem grande, mas vamos por detalhes, vamos por partes. Anteriormente eu já expliquei um pouquinho sobre esse poder da publicidade, de tornar algo público ou publicizar alguma coisa, porque você vai dar uma imagem e essa imagem vai gerar uma emoção, porque a publicidade lida com emoções e não com raciocínio. Por isso que é tão importante você pensar antes de fazer alguma coisa na questão de publicidade, porque a imagem, eles criam uma imagem e criam uma emoção automática a partir do momento em que eles criam a publicidade, que eles publicam alguma coisa. Por isso que se uma pessoa diz que você é, por exemplo, um anão e você mostra por A mais B 300 vídeos que você não é anão, mas mesmo assim eles sempre vão chamar você de anão, porque o que importa é a emoção da coisa para poder atacar você. Não importa a verdade, não importa a verdade. Por isso que é importante o poder da publicidade, você entender como é que ele funciona, porque muitas vezes ele não se importa com raciocínio lógico, ele se importa com as emoções que estão ali, e com essas emoções eles podem atacar você e não o lado lógico da coisa. Não existe lógica. Isso é que é importante você entender sobre a publicidade. Não existe lógica nela. Ela existe uma impressão. E essa impressão você só pode derrotar com uma impressão muito mais forte do que aquela. Ou seja, é preciso ter uma eletricidade maior do que a que foi posta na imagem, na impressão que ficou através da publicidade. Nós temos também o princípio da sociedade. Vocês se lembram que eu falei no diário do Jill sobre o princípio da sociedade? Aqui eu vejo algumas pessoas que falavam sobre isso, como por exemplo Paul Valery, que ele dizia: penso sinceramente que se todos os homens não pudessem viver uma quantidade de outras vidas além da sua, eles não poderiam viver a sua, que é a questão de você ver outros patamares, tal, porque você precisa da sociedade para crescer. Se você estiver longe da sociedade, você aprende coisas da natureza, mas se você vive em sociedade, você aprende coisas sobre a humanidade, que é o normal de se acontecer, sobre a cultura, etc. Mas quando você está isolado da sociedade, você aprende coisas diferentes da sociedade. Você aprende mais sobre a natureza, o isolamento, etc. Que são ambientes diferentes do que você viver em sociedade. Então as experiências são diferentes. A ficção nos permite viver mais e melhor, ser outros sem deixar de ser o que já são. Deslocam-se no espaço e no tempo sem sair de seu lugar nem da sua hora e viver mais e as mais ousadas aventuras do corpo, da mente e das paixões sem perder o juízo ou trair o coração. O que ele está dizendo aqui é sobre a abstração humana que está dentro do storytelling. Como nós queremos viver outras dimensões, outro espaço e tempo, e nós conseguimos viver isso com as aventuras de algo, uma ficção. Isso é que é importante, porque as pessoas se prendem à ficção. Por isso que eu botei essa frase aqui, para vocês verem como nós somos apaixonados pela ficção, muitas vezes tomando a ficção pela realidade. Por meio da leitura podemos, pois, realizar o saudável exercício de conhecer as pessoas e as coisas sem limites no espaço e no tempo. Descobrimos também uma outra maneira de transformar o mundo, pela transformação da nossa mente. Isso acontece quando nós adquirimos a capacidade de ver os mesmos panoramas com os novos olhos, que é a questão dos pontos de vista diferentes. Como eu sempre digo aqui nesse canal, analise os outros pontos de vista, é o que ele está dizendo aqui. Cabeça feita não é pouca coisa. É essa gente afiada no estudo dos clássicos que as grandes empresas querem contratar, nem sempre. E as empresas citadas na lista de 500 maiores revistas da Fortune não vão procurar administradores ou engenheiros para
para seus futuros quadros de dirigentes, mas sim essas pessoas ilustradas nos clássicos que poucas disciplinas práticas cursaram. Enfim, o que ele está querendo dizer aqui? É tipo, ele quer incentivar você a ler mais, mas só que isso, aí você pode ver que existe uma falácia aqui, porque geralmente não tem como os dirigentes, eles na verdade eles não querem pessoas que leem muito clássicos, eles querem pessoas profissionais. Então ele quer um engenheiro foda e um administrador foda, porque ele não vai contar historinha lá no meio do negócio lá sobre os clássicos. Eu estudei os clássicos, não sei o que. Aí o cara, o dono da empresa vai dizer: você estudou os clássicos, mas tu sabe fazer essa porra dessa obra aí, desgraça. É isso. Foi tipo, é bom você pensar nessa questão de cabeça feita, você ter um estudo, você estudar bastante sobre várias coisas, tal. Você ter a sua opinião própria. Então essa ideia de cabeça feita é ter a sua opinião própria, tal, e conhecer os clássicos, tal, etc. Mas isso não tem nada a ver com você ser contratado ou não, a não ser que seja dentro de algo que seja sobre esse assunto, etc. Agora, dentro de uma empresa, muito difícil. E por hoje ainda tem mais. Meu Deus do céu, quanta coisa. Vamos lá, o gerenciamento de persuasão e realidades, que são duas coisas. Então, a argumentação como persuasão, ele gerencia suas emoções para que você tome decisões. Então a persuasão aqui, ela é demonstrada como um puro ato de você fazer as emoções da pessoa falarem por ele para ele tomar uma ação que você deseja. Aqui é diferente do armas da persuasão que eu mostrei para vocês, que a persuasão é uma forma de você conseguir fazer com que a pessoa veja o que você está querendo mostrar para ela na questão de seu produto ou etc. Existe um processo de ganha-ganha quando você faz isso daí. Não é uma questão só de argumentação, mas uma questão de você mostrar o melhor do seu produto. Sem isso, você não consegue vender. Se você vê, por exemplo, o livro do Great Leads, ele mostra como a evolução humana na questão de marketing ela acontece e como é difícil hoje em dia você convencer uma pessoa a comprar o seu produto, porque as campanhas elas mudaram muito. No livro Great Leads vocês vão ver exatamente sobre essa questão e qual é o papel da persuasão na hora de uma tomada de decisão, que não é puramente uma gestão de emoções, como ele diz aqui, mas uma questão de você conseguir mostrar o melhor do seu produto. Então ele diz basicamente que existe duas coisas, inclusive a própria influência que as pessoas têm é um gerenciamento de argumentação. Então vamos lá. Ele fala aqui que o gerenciamento de informações é você conseguir convencer a pessoa, e o gerenciamento de persuasão é você fazer ela agir. Então pode acontecer de você conseguir fazer uma pessoa agir sem convencer ela, ou então acontecer o inverso, você convencer ela, mas ela não agir, ou seja, não houve persuasão, mas houve convencimento, como é o caso do moleque que você fala para ele estudar porque é bom, mas ele não quer agir. Então você agiu convencendo ele, você convenceu ele que o estudo é bom, mas você não persuadiu ele a tomar uma ação em frente ao estudo. Então esse é um ponto importante do livro, uma das partes mais importantes do livro, que é para levar para você sobre essa questão de informação e persuasão, essa diferença básica. E como eu sempre lembro, agora no final do vídeo, persuasão usado por pessoa filha da puta, aliás, tudo que é usado por pessoa filha da puta dá merda. Sempre é assim. Você pode ter a coisa mais de boa que for. Se vir uma pessoa má intencionada, ela vai fazer um estrago. Não interessa o que for, pode ser a melhor coisa do mundo. Você botou um ser humano filha da puta lá, ele vai fazer merda. Por isso que vocês precisam tirar esse negócio de persuasão da cabeça como se fosse algo ruim. Porque, como eu disse, isso aqui é uma administração. Lembre-se do que eu disse. Deus deu a inteligência para você usar. E a inteligência tem a ver com a administração, com gerência. Ou seja, aqui existem as quatro partes aqui, ó. Gerenciamento de relações, de informações, de persuasão e de realidades. Ou seja, você está gerindo a sua inteligência e também gerindo as relações com outras pessoas, as informações que você está dando para elas, as emoções que você está passando para elas, inclusive o que você vai oferecer para elas, porque o mundo ele é feito de trocas involuntárias. Trocas involuntárias, olha a ideia, eu estou muito totalitário hoje, ó. São trocas voluntárias. Modo totalitário agora. O mundo é feito de trocas voluntárias, certo?
Então, se você não consegue convencer uma pessoa a comprar seu produto, ou então convencer ela a escutar pelo menos você, e inclusive ela pensar diferente, que é o caso da persuasão, olhar de uma forma diferente as coisas e começar a criar novos hábitos, porque a persuasão ela é isso, ela é uma ação. Ele é uma tomada de decisão, não é apenas um mero convencimento. E é isso que eu queria deixar para vocês agora sobre esse vídeo, essa primeira parte, que é a questão de história e o próprio storytelling, a importância do storytelling. Na próxima nós vamos para uma parte psicológica e depois a técnica. Então, se gostou, dê joinha, compartilhe e até a próxima, Breakers Digitais.